Boa tarde. Olá. Olá, Tudo bom, Eduardo? tudo e contigo? Tudo certo. Gente, hoje nós viemos fazer essa live que estava agendada para ontem, para falar um pouco sobre a importância da família no tratamento fisioterapêutico nessa época de isolamento social. E por isso que nós pensamos aqui no Golden em convidar a famosa Nathalie Artigas, que Famosa. Ó, até parece. famosa. Nos conhecemos também já há bastante tempo, né, Nath? Desde o tempo que tu trabalhava numa clínica em Gravataí, nós já tínhamos Lá no atividades estúdio em da Ju. comum, a Anne, Simon. Estão aí 9 anos. Ô, Fomos, Annelise. Vou ficar com vergonha, Annelise, me assistindo. sim, olha aí a Pri falando que Exatamente. trabalhava. Eu saí do estúdio e a Pri comprou, exatamente. Tá lá ainda, Eu Priscila? participei desse processo, né? A Pri não me convidou para visitar ainda, mas eu participei desse processo. A Anne falando, eu lembrei, fomos colegas de Fadergs também, né, Nath? Uhum. Até por essa, nós trabalhamos juntos em 2016. Ali, pessoal, Jonathan, meu aluno. Jonathan estava ontem também. Hoje foi, Jonathan. Agora teremos uma hora aí de conversa sobre o acompanhamento fisioterapêutico e a importância da família nesse acompanhamento em época de isolamento, né? Uhum. Então, tá bom. Vamos começar, então? E aí, dona Nath, eu Podemos queria falar contigo começar. um Estou pouco aqui sobre à isso, disposição para tirar as dúvidas dentro da minha experiência. da tua pequena experiência. Tu quer nos contar um pouco sobre a tua experiência? Assim, ó, de maneira bem resumida, né? Eu estou formada há quase 9 anos, me formei em 2011-2 pelo IPA. Desde aquela época eu venho atendendo domiciliar, sempre atendi, nunca deixei de atender paciente domicílio. Logo que eu me formei, eu tinha o estúdio Pilates, onde eu tive a honra de te conhecer, e depois a Pri assumiu o estúdio, né? E atendia domiciliar em Gravataí. Dali em diante, entrei para a docência, eu fiz mestrado em Ciências da Reabilitação pela UFSPA, depois fiz doutorado em Ciências Médicas pela URCS, terminei meu doutorado em dezembro agora. E mesmo estudando, mesmo na docência, fui prof do IPA, de fisioaquática, fui supervisora de estágio do IPA, depois entrei na Fadergs em 2016, já faz um tempinho aí, e mesmo assim mantive sempre os atendimentos domiciliares, porque eu acho que é a alma do fisioterapeuta, né? Eu mesmo naquela correria, fui coordenadora de curso na Fadergs por um ano, mantive essa rotina de atendimentos, dava um jeitinho de sair ali no meio da tarde, porque eu, como fisioterapeuta, eu sinto, assim, o que me move muito, além da docência, óbvio, além do brilho no olhar do meu aluno, é ver o meu paciente melhorando, né? E aí foi que surgiu a vontade de manter ainda mais a relação com os familiares agora com o isolamento, porque como o meu grande público são pacientes acima de 90 anos de idade, eu brinco que eu trabalho com dois extremos. Eu trabalho até um ano de idade dos 90 em diante, né? 8 e 80. Porque o meu público hoje, eu tenho 14 pacientes com mais de 90 anos de idade. Que eu atendo entre 2 a 3 vezes por semana cada um, né? Então, a gente, quando entramos aí no isolamento social, eu percebi que essa minha experiência de ter o convívio com eles faltou um pouquinho, né? Precisava um pouco mais da presença do familiar, porque eu não estava mais lá com eles, né? A gente não tem mais como estar 100% do tempo com eles. E aí foi quando eu te sugeri esse tema, que eu acho que é bem interessante, o quanto essa família tem que estar engajada nesse processo, principalmente agora, né? E como a gente está falando, vamos até um choquezinho de realidade, já que eu vi Jonathan e já o pessoal alunos teus aí da Fadergs, né, conosco. O pessoal questionava muito, ainda deve te questionar, a tua própria Anne. Ah, mas o professor só quer que eu faça atividades, eu não tenho mais tempo. Eu não sei se o pessoal pensa que quando se formar vai começar a ter mais tempo, né? Porque eu lembro a gente conversando, às vezes aí, tu só dava aula, chegou a coordenar o curso, fazia doutorado e atendia a domicílio, transitando algo entre Gravataí, Hospital de Clínicas, Zona Norte, Luiz Afonso, ainda tendo que cuidar de casa, ter namorado, ter família. E só isso tu Três fazia. ratos.
E tu dá uma Só atividade isso. para o pessoal fazer uma tarefa. Ah, pessoal, pesquisem um artigo, mas como que eu vou pesquisar, né? Então não acaba, né? Mas tu sabe, Eduardo, que isso muita gente sempre me perguntou como é que tu dá conta de tudo, né? Porque tu soube elencar bem certinho ali, né? Tinha na Fadergs, quando eu era coordenadora, eram 40 horas, né? Então, eu tinha 40 horas na Fadergs. Na época, óbvio que eu não tive 14 pacientes, eu acabei diminuindo bastante. Eu fiquei com 4, cada um 2 vezes na semana. E é óbvio que não eram só E 40 horas. não, óbvio que não, né? Mas esses detalhes a gente não precisa entrar aqui. Os alunos sabem. E tinha doutorado, que um turno da semana eu tirava só para o doutorado, para poder ir lá para a clínica fazer minhas colegas. Isso A já para o pessoal Anne, perguntar, quando for perguntar, né? Tá, mas essa daí não que para, horas Anne, que eu vou você. fazer esse trabalho? Em algum Assim, o horário. que eu digo? Cada um tem o seu ritmo. Assim como eu tenho esse ritmo alucinante, que dormir 4 horas para mim era o suficiente até certo ponto. Óbvio que os alunos mesmo me viam sempre de olheira, né? Eu vi que a Pri tá aí, a Pri, uma outra Pri, é minha amigona, assim. Elas sempre sentiam falta da minha presença também nas vidas sociais, vamos dizer assim. Mas cada um tem seu ritmo, assim como o nosso paciente tem cada um tem um ritmo, né? Talvez com aquela minha rotina de fazer doutorado, coordenação, docência, né? Porque a gente estava na coordenação e continuava em sala de aula com 6 disciplinas, 18 horas em sala de aula. Mais os pacientes, mais família, mais namorado, tudo. Eu dava conta, mas não quer dizer que outra pessoa que faça metade do que eu faço não canse tanto quanto eu, né? E isso, cada um tem o seu ritmo e a gente tem que passar isso para a vida do paciente também. Hoje eu atendo 4 pacientes com o mesmo diagnóstico, um parkinsonismo atípico, com o mesmo tempo de doença, e cada um tem um ritmo, cada um consegue fazer uma sequência de exercícios diferente, né? Então a gente tem que sempre trazer, talvez o meu ritmo de vida não seja o igual de ninguém, nem por isso eu canse mais ou menos do que outras pessoas, né? Nathalie, em época de isolamento social, nós estamos Joelma já gravando entrou essa agora. Jô, live que bom agora. te ver aqui. A Jô se 14 formou de comigo. abril, se formou contigo. Nós Uhum. estamos nesse momento de isolamento e tu me comentou, eu já atendi, mesmo concomitante com a docência, até 14 pacientes. E a nossa ideia hoje é falar do papel da família nesse acompanhamento fisioterapêutico. Qual é o público de pacientes que tu sentiu dos 4 agora que tu está atendendo, ou pelos que tu vinha acompanhando, que tiveram mais impacto com essa suspensão dos atendimentos durante esse isolamento que a gente está vivendo? Grande Bruno. Bruno. Não, Bruno, Nelise, gente, tô com vergonha de falar na frente de vocês agora. Assim, Eduardo, dentro da minha prática clínica, tá? Comentei com vocês que eu atendo criança, né? Hoje em dia, de paciente pediátrico, eu tenho só uma menininha, que a gente também suspendeu os atendimentos, mesmo tomando todos os cuidados do mundo, e por mais que a gente saiba que ela é uma sequela neurológica, que ela tem uma paralisia cerebral aí que está evoluindo super bem, também mantive ela sem atendimentos, entre aspas, né? Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco como que eu estou fazendo esse acompanhamento. E os meus idosos todos têm alguma doença neurológica, a grande maioria, né? Para quem conhece a minha formação, eu trabalho muito com distúrbios do movimento, com a doença de Parkinson específica, ou os parkinsonismos, né? E a gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva, né? Então, por mais que eu lute contra a evolução dela, o meu papel como fisioterapeuta no Parkinson, nos parkinsonismos atípicos, é fazer com que esse paciente ele evolua de uma maneira mais lenta, né? Que a gente consiga fazer com que ele mantenha a sua funcionalidade. E aí eu me deparei, então, com isolamento social. Por mais que a gente diga para os familiares e para o paciente que a gente vai tomar todos os cuidados possíveis, é óbvio que eles estão com medo de serem atendidos, né? Eu explico que eu estou usando máscara, touca, propé, luva, tudo que tem direito, e eles estão no direito deles, assim como a gente tem medo, eles também têm medo de que alguém esteja entrando na casa e podendo levar, né, então, o vírus. Então, a gente optou por suspender os atendimentos, e aí foi quando eu conversei muito bem com a família e expliquei, bom, sem a físio, a gente sabe que a doença vai progredir ainda mais rápido.
A maioria desses pacientes, eles já têm uma progressão muito rápida quando a gente tem uma alteração emocional. Quando eles ficam ansiosos, estressados, a gente sabe que o fundo emocional nessas doenças neurodegenerativas, elas influenciam muito, né? Então, eles estão vendo os noticiários, eles estão vendo a família deles longe. A grande parte dos meus pacientes funcionais estão 100% sozinhos. Eles já moravam sozinhos, só tinham um familiar que ia 1 ou 2 vezes ao dia, algumas vezes na semana, para dar um suporte. Agora nem isso. Os familiares deixam um rancho na porta e o próprio paciente vai lá e busca, sabe? Então, eu me senti ainda mais na obrigação, né, de manter esse vínculo super ativo. E eu estou fazendo isso hoje em dia em contato com o familiar e com o próprio paciente. É isso e que aí eu conversei. conversei. Como que tu está conseguindo fazer para acompanhar, então, esses pacientes de forma virtual? Porque uma coisa é conseguir liberar o teleatendimento, outra é a gente conseguir viabilizar ele. E o COFINS lançou a resolução lá 516/2020 permitindo. Mas como é que viabiliza, ainda mais com idosos ou questões relacionadas a Parkinson, doenças degenerativas? Assim, Eduardo, eu não estou fazendo teleatendimento, ainda não tive nenhuma experiência de dizer assim, o meu paciente vai abrir uma videochamada e eu vou fazer a físio com ele. Justamente por esse meu público ser muito específico, tá? E eles não têm habilidade com as tecnologias. Então, até pedi para alguns familiares, quem sabe a gente abre uma videochamada, a gente faz uma sessão, mas eles optaram por manter o que eu já vinha fazendo antes de sair a resolução, que são sequências de exercícios que eles já conheciam, que eles já vinham fazendo comigo na físio presencial, né? E aí, o que eu segui, assim? Eu conversei muito com a família, e aí, por isso que eu digo a importância dessa família, de esse familiar ser as minhas mãos naquele momento, né? Então, já que esse idoso ele não tem prática de usar a telechamada, não consegue usar o Zoom, uma videochamada pelo WhatsApp, eu faço com o familiar, eu passo por e-mail para o familiar uma sequência de exercícios e o familiar está reproduzindo a física comigo, tá? O que eu faço? Eu acho que é uma boa dica, assim, e quem é meu aluno está acostumado que a gente trabalha bastante isso em sala de aula. Eu uso imagens simples e sempre que eu dou uma nova sequência de exercícios, eu dou no máximo 5 exercícios. Para o idoso, 5 que ele já conheça, né, que não seja nada novo, que eu já sei que ele sabe fazer e ele lembra, ele tem essa memória motora. E para o familiar também não encher o saco, né? Porque a gente sabe que a gente não está fazendo atividade física como deveria. Que a gente está, né, mas ninguém assiste um vídeo de mais de 5 minutos. É cansativo, é enjoativo, a gente passa para frente. Então, eu me ponho no lugar desse idoso. Foi usar o familiar como um elo de ligação teu com um paciente que nem sempre tem uma habilidade de usar as tecnologias, a informação. Exato, justamente por esse meu público ser bem específico e não ter acesso, não é que eles não têm acesso, é que eles não têm nem, às vezes, o celular específico, porque eles não estão acostumados ao smartphone, né? Então, eu uso o familiar como a minha condução do tratamento. E sempre com poucos exercícios, tá? No máximo 5 exercícios que eles já conheciam, que eles já tinham essa memória motora. E eu faço no PowerPoint, né, uma foto do exercício e uma explicação curta com vocabulário de fácil entendimento. Porque muitos desses idosos que estão morando sozinhos e que os familiares só chegam até a porta, eles imprimem e entregam na mão desse idoso. Então, a gente está conseguindo manter a rotina de exercícios. Toda semana eu mudo o exercício, até para não acostumar, né? E esse idoso consegue fazer uma leitura e uma visualização da imagem com comandos curtos e de fácil entendimento. Assim. Então, é assim que hoje eu estou conseguindo fazer com que todos os meus pacientes mantenham-se ativos dentro do momento que a gente está vivendo. Né? Eu até estou anotando aqui coisas que vão me surgindo do que tu está falando. Então, nessa situação, o vínculo com a família foi essencial, porque tu não conseguiu manter o vínculo direto com os pacientes, mas tu não está classificando isso como teleatendimento, porque tu está com familiar, né?
E como é que tem sido essa Não, e assim, experiência porque com esse o lugar paciente de está feedback? tendo vínculo comigo só por telefone, né? Todas as semanas eu ligo para ele, eu vejo se ele fez aquilo que eu pedi, né? Então eu Falhou um também estou pouco a conversando. conexão. Estão conseguindo me escutar? Agora sim, falhou um pouquinho, eu não vi de quanto em quanto tempo tu está conseguindo manter esse vínculo. Eu ligo pro paciente uma vez por semana e pro familiar uma vez por semana, tá? Como é que eu estou fazendo isso? Eu ligo pro familiar, aviso que eu mandei por e-mail aquela sequência de 5 exercícios, cada exercício com uma, duas imagens e a explicação com vocabulário simples, um vocabulário que o paciente já conhecia. Por exemplo, tá? Extensão de joelho. Eu digo para o paciente que é o chuta-chuta, ou chute do Pelé, Sim, sim. que aí ele sabe que ele tem que Para fazer a ele extensão de fixar. joelho. Isso. Por exemplo, flexão, né, de ombro. Eu digo, leva a bola até o teto. Então, pega a bola, pega a almofada. Outra coisa que eu fiz, quando começou a quarentena, eu fui na casa de cada um e dei uma bolinha plástica, aquelas de bazar, bem maciazinhas, e uma mini band. Então, todos os exercícios que eu estou dando dentro dessa sequência de 5 por semana, eles usam a bolinha, que agora cada um tem a sua, a mini band ou nada, né? Exercícios ativos com o peso do próprio corpo. Então, eu também fiz essa sequência, avisei os familiares que eu estava dando de presente. Gente, uma bolinha de bazar, eu comprei 10 bolinhas, eram R$4,99 cada uma. As mini bands Sim, saem um e pouquinho mais entregou para caras, mas ele. também tem presentes. E dei de E presente mantém para teu eles. vínculo, é uma forma de tu também conseguir sentir que tá ajudando eles, que não vai regredir, né? Tem o teu E pro custo, mas filho, não tem como ganhar, e não pro tem como próprio ganhar familiar sempre, né? perceber Não que tem a como gente está ganhar. ali, né? Que a gente está preocupado, que a gente está dando uma atenção e que daqui a pouco tudo acaba e a Nathalie vai estar de volta, sabendo que o paciente não regrediu, sabendo que o paciente ainda tem aquele vínculo comigo, que isso é muito difícil de ganhar num paciente idoso, né? Sabe que ontem nós passamos a tarde inteira em reunião aqui no Golden, entre todos os nossos sócios, todos os fisioterapeutas, e nós estávamos conversando sobre isso. Essa é uma época para semear, tu vai ter que trabalhar, é o que tu fez. Eventualmente vai ter que entregar algo para um paciente, tu vai ter que entregar mais atendimento, mais acolhimento, e não vai receber tudo que tu espera ou tudo que tu até merece. Porque é um período que tá tudo muito atribulado, as pessoas estão muito fora da rotina delas, né? Então, o que tu fez é bem Sim. por aí. É melhor ele não regredir com um pequeno investimento teu. Grande, Chuchu, olha só que presença, só fera, hein? Tá, Nossa, tá. Rodrigo Schuster. Estamos cheios de gente boa, né? Só a fera. E então é um momento que tu fez que faz muito sentido e às vezes o pessoal da fisioterapia talvez não consiga perceber também, né? Essa tua dica agora é muito importante para isso. E alguns pacientes, se tu não fosse atrás, não comprasse, essa até a Não, bolinha iam que tu falou sair. específica, ou a Teraband, uma Teratuba específica, talvez eles não comprassem e não fizessem. E tu fez numa leva, Exatamente. faz tudo, entrega, né? Tem certas coisas, Eduardo, que eu considero investimento. É óbvio que a gente está com as contas chegando e a gente não está recebendo, né? São 14 pacientes que eu não estou recebendo, me pagaram o que a gente fez em março, mas tem certas coisas que eu considero investimento na saúde deles, como é que eu vou dizer, no carinho que eles têm por mim, porque a família percebeu, a Nathalie foi lá, a Nathalie comprou, fez um kitzinho, higienizou e me trouxe para mim poder fazer com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Bom, cada vez eu tenho mais, como é que eu escutei de um familiar que foi muito legal, ela disse, cada dia mais eu tenho certeza que tu é um anjo, né? Por quê? Porque eles sabem que eu tô preocupado, que uma vez por semana eu tô ligando. Eu estava começando a contar para vocês como é que eu faço a rotina de ligações, tá? Na segunda-feira, eu mando por e-mail para os familiares, eu escolho um familiar de referência, né? Geralmente aquele familiar que já vinha tendo mais vínculo comigo. Geralmente são os filhos, tá? Como quando eu estou falando dos idosos. Aí eu pego lá aquela filha de referência, mando aquele PowerPoint com 5 exercícios, com 5 comandos verbais simples, e ligo. Fulano, eu tô te ligando, então o PowerPoint dessa semana já está no teu e-mail. Tu passa pro seu fulano e sexta-feira eu vou ligar para saber se tá tudo ok.
Na sexta-feira eu ligo pro paciente, né? Aí eu faço ligação mesmo, não faço vídeo, e pergunto, fez os exercícios? Daí ele disse sim ou se não. A grande maioria está fazendo. O que Sim. que eu estou fazendo com eles? Me conta como que o senhor fez. Então, o paciente me diz como que fez, e aí eu tenho certeza se ele fez o que eu queria ou não. Ah, então, Nath, todo mundo me chama de Nath, né? Ah, essa semana, então, eu apertei a bolinha entre os joelhos, depois eu botei a faixinha lá na altura do meu joelho, onde estava a bolinha, e eu abri. Quantas vezes o senhor fez? Ah, fiz só 10 porque eu cansei. Tá, então quem sabe a gente diminui, faz só 8 e tenta repetir de tarde. Então, eu estou fazendo essa sequência de entregar para o familiar na segunda e ligar para o paciente na quinta ou na sexta, para conseguir ver se ele realmente fez, segunda, terça e quarta, né? E aí, se ele fez errado, dá tempo de corrigir até a próxima semana. E aqueles exercícios que eu vi que são muito importantes, eu mantenho na rotina da semana seguinte. Temos um colega que eu não sei pelo nome, na foto pequena aqui no celular não me aparece, do Insta, Tratamento da dor. Fiz pequenos vídeos para um paciente que tem afinidade com tecnologia, o familiar filma e me manda. Em alguns casos fazemos direto pelo WhatsApp. O WhatsApp, para os que tiverem acesso à tecnologia e domínio, funciona bem. A ideia do filmar parece um bom feedback também, né? Eventualmente pode ser. Excelente. A minha grande maioria, eles estão sozinhos mesmo. Como a grande maioria dos meus pacientes ainda são funcionais, no máximo estão com a esposa, né? Então eu não estou tendo esse acesso pelo WhatsApp, por filmagem, porque eles não têm domínio. Tá como tratamento da dor, Prati. Eu não vi que era Ô, Prati! Nossa, agora sim que eu vou ficar nervosa. Meu grande mestre da eletroterapia, tudo que eu sei, eu devo ao Prati. Eu acho que dá uns 213 anos de fisioterapia, né, Fernanda? Só isso. Que ele trabalha no projeto. Alunos que estão me assistindo, esse rapaz. Alunos que estão me assistindo, esse rapaz chamado Fernando Prati foi quem me ensinou tudo que eu passo para vocês em eletro, viu? Eu fui monitora do Prati em eletroterapia e hoje eu sou prof de eletro. Sempre bem-vindo. Olha o que a Ana escreveu ali, ó. Com esses cursos online, eu quero ver se o Prati grava alguma coisa conosco dos cursos esses online gratuitos que a gente está entregando para os colegas. Acho que é um momento, como a tua compra dos acessórios, da bolinha, é um momento de alguns professores se juntar. Acho que a gente pode ajudar o pessoal que está estudando, como a gente já estudou na graduação, o pessoal que se formou, quer conhecer outras áreas. É hora de recorrer a pessoas como tu está nos ajudando agora, vou pedir para ele. A Anne também nos comentou que acha importante ligar para manter, que é o que tu está fazendo, então, nas segundas-feiras com o familiar e na quinta com o paciente, né? Para monitorar se ele está mantendo bem, pois muito não tem afinidade com videochamadas, dificultando o teleatendimento. Exatamente. Isso que a Anne não conhece a minha mãe ainda. Vou dar para ela atender, ela vai ver o que é dificuldade com videochamada. Esse é o grande motivo de eu estar optando pelas ligações. As ligações estão me facilitando. E vocês sabem que tem uma coisa que me chamou a atenção, o quanto os nossos pacientes, a gente já tem essa noção, mas agora veio muito forte, eles são carentes, né? Quando eu ligo para saber da sequência de exercícios... Gente, vocês estão me escutando? Ah, tá. Tá travado para mim a imagem do Eduardo. Ah, tá, beleza. Quando eu ligo para saber da sequência dos exercícios, a primeira coisa que vem eles contarem o quanto está fazendo falta visitar os netos, o quanto está fazendo falta. Então, vem ali 20 minutos de telefone, dependendo do paciente, com outras histórias, contando o que aconteceu naquela semana, contando o que está difícil, né? Então, além também do acompanhamento fisioterapêutico, pensando nos aspectos motores, é muito importante fazer esse acompanhamento emocional, né? Óbvio que nós não somos psicólogos, nós não temos a formação para fazer terapia, nem perto disso. Mas, assim, o quanto eles sentem falta do nosso estar, da nossa presença, da nossa conversa, das nossas risadas.
E eu tenho visto que isso está sendo fundamental nessas ligações. Parar para escutar ele mesmo, para escutar que ele está triste que morreu mais gente, que ele descobriu que na cidade que ele nasceu morreu tantos. É óbvio que o que mais vem ainda é a conversa sobre o Covid, né? E o que está acontecendo. Algumas me contaram que começaram a costurar máscaras. Então, essa parte emocional, assim, tá influenciando bastante para eles. E, claro, a gente sabe que não é o foco, não é a atividade fim, e nunca vai ser da fisioterapia as questões cognitivas, nós estamos para fazer psicoterapia, mas o idoso sendo a população que estaria mais em risco hoje, no momento que a gente está gravando essa live com o Covid, e em casa só recebendo notícias que, em tese, os colocam numa situação de agitação maior, o acolhimento, nesse caso fisioterapêutico, deve estar fazendo uma diferença ímpar, né, no dia de um paciente. Mas deixa eu te perguntar. Com certeza, também, porque nós já somos pessoas que estão ali, às vezes, muito mais do que a própria família, dependendo do paciente, né? A gente está ali 2, 3 vezes por semana durante 1 hora, e eu conheço a maioria dos meus pacientes tão bem quanto eu conheço os meus avós, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há 7 anos, que eu atendo pai e filho, um com 80 e um com 45. Né? Então a gente tem um convívio e uma relação de um conhecer se eles estão bem ou mal pela voz. Né? Hoje seu fulano não está tão bem, hoje ele está bem animado. E a gente precisa também passar para eles que a gente está ali, mesmo de longe, dando carinho, dando atenção, porque é isso que também chama a atenção deles e faz com que eles escolham o fisioterapeuta A ou B. Né? A gente conquista. E não vai saber o que está acontecendo, não acreditar que informação também tem conversado, né? Sabe aquelas coisas que quando diz eu que a liguei primeira vez a gente nunca esquece? Pode falar. A Daniele Luz, tua aluna que entrou agora, foi a primeira aluna que tirou 10 em morfo comigo aí na FADERGS. O pessoal fazia morfo e sempre ia mal. A Dani tirou 10, me deu uma luz. Mas a Dani... Foi o primeiro Dani 10 é que tirou como professor de morfo, foi ela que tirou. Então, meu primeiro 10 foi dela. Então, que bom que ela está aqui conosco. Eu acho que a Dani Vocês viram que cada um que está nessa live marcou a gente em algum momento da vida, né? Dani marcou o Eduardo, Morgana também se formou comigo. Vamos ver se é a Morgana que eu tô achando que é. Vocês ficam pequenininhos aqui. Rafael Letícia, CCC comigo. A gente está submetendo agora o artigo de TCC da Letícia. Tanta gente boa nos assistindo. O que eu ia comentar, Eduardo, sobre o vínculo com a família. Ontem um familiar de um dos meus pacientes me ligou para agradecer que o pai contou para ele que eu tinha ligado e que eu tinha ficado mais de 10 minutos batendo papo no telefone. Então o filho me ligou, olha, eu queria te agradecer porque tu está fazendo uma coisa que aqui ninguém conseguiu parar ainda, porque eles continuam trabalhando normal. E o pai estava muito carente e ele me ligou, né? Ligou para o filho para contar que eu tinha ficado mais de 10 minutos no telefone batendo papo. Então, o vínculo com a família é também importante para mostrar o quanto a gente está presente nesse tratamento, mesmo que à distância. Né? Deixa eu te perguntar. Ramona, Sheila. A Ramona chegou também. A Ramona, em todos os eventos que a gente organiza, ela está lá presente. Espero que em breve a Fê, que alugou aí a Marengo, também esteja. E os pacientes mais dependentes, porque a gente sabe que presencialmente já a Sheila, presencialmente já muito paciente é difícil na conduta, né? E os mais dependentes, que têm menos movimentação ativa ou até baixa cognição, com déficits neurológicos, como é que tu está conseguindo fazer a parte de contato direto com eles? Com o familiar, tu consegue, imagina, mas como paciente? Esses estão sendo o maior desafio para mim, tá, Eduardo? Eu tenho desses 14 pacientes, 4 especificamente que têm uma cognição bem baixa, que já tem um início de demência junto, né? Que já tem aí uma doença de Parkinson mais avançada. Então, eu já tinha uma relação muito boa com as cuidadoras. Esses são pacientes que, por terem uma dependência funcional maior, né, serem mais dependentes. Olha aí, Rodrigo Ângelos. Mas essa live vai cair de tão pesada que tá ficando. Só nome de peso. Rodrigo, seja bem-vindo. E aí, gente, esses pacientes que têm muita dependência funcional,
eu estou usando o cuidador como as minhas mãos, tá? Porque esse cuidador, ele já acompanhava físio. Esse cuidador, muito mais do que o próprio familiar, ele já estava ao meu lado durante os exercícios respiratórios, ele já estava do meu lado ajudando numa mobilização no leito. Então, aí o meu contato com o cuidador agora está sendo triplicado. Eu não ligo só uma vez por semana, eu ligo 3. Daí eu consigo fazer web chamada, vídeo pelo WhatsApp, porque esse cuidador ele é super ativo, né? E esses cuidadores que estão conseguindo fazer com que esse paciente se mantenha estável, se mantenha funcionante e fazendo as terapias que eu estou propondo. Então, eu estou fazendo o contato com o cuidador, explico o exercício, relembro, né? São exercícios muito mais simples, por serem pacientes mais acamados, e o cuidador que está conseguindo fazer esse acompanhamento. De todos, O Thiago 2 Moura eu voltei. junto com o Rodrigo Ângelos, porque eles estavam fazendo um churrasco, eu acho, agora. Ah, eles estavam no churrasco agora e conectaram, né, Thiagão? E aí resolveram conectar. Resolveram conectar. Gente, Para quem está chegando agora, estou pessoal, nossa começando a ficar convidada de hoje, vermelha de falar na frente de tanta gente boa. para falar sobre a importância da família no tratamento fisioterapêutico em época de isolamento social, porque a gente sabe que hoje o Profito liberou o teleatendimento e a continuidade nos atendimentos para quem já fazia atendimento presencial e precisa de acompanhamento, mas na prática nem sempre isso é viável. E a Nathalie, além de ser professora acadêmica, de ter trabalhado desde graduação, graduação, trabalhado em mestrado e doutorado com doenças degenerativas, envelhecimento, a gente convidou a Nathalie porque ela também atende a domicílio ainda. E aí ela está explicando um pouco para nós como é que ela está fazendo para ter interação ainda com os pacientes dela, considerando que alguns têm dificuldade com tecnologia pela idade, alguns têm déficits cognitivos que não permitem que eles compreendam todas as orientações dela, alguns também têm questões de déficit funcional maior que dificultaria talvez o acompanhamento, e ela está nos explicando passo a passo como é que ela está fazendo para poder dar continuidade nesse atendimento com eles. A Anne diz, ó, aí que entra o desafio. A dificuldade do paciente mais grave também dificulta o cuidador. E, às vezes, pode ser um familiar, que também tem as suas limitações físicas e de conhecimento, que o familiar não é uma pessoa que talvez esteja tão preparada para fazer o acompanhamento. Então, tem que ter cuidado com isso também, isso é importante. E aí a gente também tem que cuidar da postura do familiar e do cuidador, né? Porque não adianta ele ficar fazendo o nosso papel e aí acabar se machucando, né? Então, cuidar bastante a postura, conferir com ele se ele está usando uma postura adequada nas trocas de decúbito, nas questões de mobilização, né? Desses pacientes que eu tenho muito graves, 2 eu voltei a atender, porque a gente viu uma limitação, justamente, que durante os primeiros 20 dias de quarentena ficou só com o cuidador, com os meus comandos via WhatsApp, via videochamada pro cuidador, e aí esse cuidador replicou para o paciente, mas a gente viu uma funcionalidade se deteriorando. Então, a família optou por, mesmo com medo de coronavírus, mesmo com medo de contágio, a gente combinou que eu iria tomar todas os cuidados, a utilização de todos os EPIs possíveis, e a gente retomou os atendimentos domiciliares, porque chegou no momento em que o cuidador não se sentiu apto, né, para reproduzir. Afinal, nós temos aí 5 anos de estudo para conseguir fazer algo e ele não se sentiu confortável em reproduzir as técnicas que eu estava solicitando, mesmo sendo técnicas extremamente simples, né? Nós, como fisioterapeutas, eu dei dicas e sugestões extremamente simples, né? Em nenhum momento eu quis que um cuidador fizesse um tratamento fisioterapêutico. É que, por vezes, o cuidador também tem outras demandas. Ele também está alimentando, ele também está dando banho, ele também tem que fazer as atividades da vida dele, né? Então, por vezes, ter um atendimento especializado, dentre outras coisas, é um tempo de folga até para o próprio cuidador, né? Exato. E o vínculo que o paciente tem conosco, né, com o fisioterapeuta, ele é diferente do vínculo com o cuidador. Se às vezes com a gente, sabendo que ele está pagando e que a gente só vai 3 vezes por semana, ele já não está afim, imagina com alguém que está ali do lado dele 8 horas por dia. Né? E os ouvidos, chega a hora que para familiar a gente sabe que não dão ouvidos, então precisa chamar alguém de fora para que ele tome alguns cuidados básicos.
Exato. Nath, ainda sobre Mas os é um desafio. cuidados, teve algo que nós não percebemos aqui, ou que tu pode dar de dica para nós, que tenhamos ainda que continuar os nossos atendimentos, dar acolhimento, levar um pouco de saúde nessa época de distanciamento? Está sentindo que o pessoal já voltou a pedir desses seus pacientes, que já deu para entender um pouco melhor a dimensão, porque no começo a gente teve uma parada brusca. Não vou dizer que não foi por necessidade, porque seria leviano, mas até entender o real risco, tá com a estrutura de saúde preparada, e é natural que agora isso comece a diminuir, as nossas rotinas voltem mais ao normal. Os teus pacientes já começaram a sinalizar isso? O que eu vou dizer que o lado bom de tudo isso, tá? Que os pacientes começaram a dar valor realmente para o que a gente faz. Então, se eu pudesse dizer o lado bom de tudo que está acontecendo, é que todos os familiares disseram, nossa, é muito mais difícil, muito mais complexo do que eu imaginava. Não é só apertar a bolinha, né? Não é só... Por quê? Porque eu trabalho com os pacientes... Ele diz, faz meu trabalho e ele vai lá fazer... E não é, né? E todos os familiares disseram, nossa, como faz diferença, mesmo fazendo esses cuidados, 5 exercícios diferentes por semana, eles estão percebendo que não está evoluindo como deveria, né? Lembrando, pessoal, para quem não estava, né, eu trabalho especificamente com doenças neurodegenerativas, então são pacientes que já tendem a piorar. Nós, como fisioterapeutas, nós vamos reduzir a velocidade dessa piora, né? Então, tirando a minha menininha com PC, que só tende a melhorar, e aí nessa quarentena ela resolveu aprender a caminhar, ela resolveu aprender a levantar sozinha, que graças a Deus, mesmo eu longe, ela deu aí um boom de disparão, assim, de evolução, de ganhos motores. Os meus pacientes com doenças neurodegenerativas, os familiares começaram a perceber o quanto a físio faz falta, tá? Então, se eu pudesse dizer que existe algo bom, foi que o nosso trabalho está sendo mais reconhecido. Então, assim, se eu pudesse pontuar coisas para dar dicas para vocês de como manter, eu diria, em primeiro lugar, mantenham sempre um vínculo muito legal com a família, tá? Eu sempre tive esse vínculo com a família, isso não se criou agora na quarentena. Eu sempre, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo de quanto eu sei que essa família me dá abertura, porque a gente sabe que tem familiares que também estão mais atribulados, que já trabalham bastante e não tem tanto tempo para parar e conversar com a físio, né? Ou não compreendem a importância do trabalho, né? Isso, mas assim, sempre mantenham um vínculo com a família, mesmo vocês indo presencialmente, contem para os filhos que o fulano começou a fazer tal coisa. Ou, sei lá, eu sempre digo, olha, hoje ele fez a atividade, que eu faço muita atividade cognitiva, tá, Eduardo? Mesmo fazendo a parte motora, eu associo dupla tarefa. A gente tem uma série de artigos aí comprovando o quanto a dupla tarefa, né, que é a união da cognição com a parte motora, ela influencia em partes cerebrais e ativações, né, em áreas cerebrais diferentes do que só a parte motora. Então, sei lá, eu conto para o familiar que hoje na físio ele conseguiu falar 15 nomes de animais. Ele sempre falava 8, 10 e travava. Eu conto que hoje ele conseguiu fazer 10 vezes o caminho lá do treino de marcha sem desequilibrar. Parece pouco, mas a família fica feliz. O paciente sabe que o familiar descobriu e que o familiar contou, ai, pai, que bom que hoje o senhor conseguiu, né? Então, esse vínculo com a família, muito antes da quarentena, ela já existia. Eu só estreitei ainda mais esse vínculo, né? E sempre, pessoal, quando a gente fala de paciente idoso, de paciente dependente, usem vocabulário fácil. Porque se o paciente já sabia o que era fazer o chute do Pelé, que eu uso muito, né, que é a extensão de joelhos, enquanto ele chuta, ele tem que me falar nomes de mulheres. Hoje ele lembra, né? O mata-barata, que é fazer flexão de quadril e joelhos e descer como se estivesse subindo e descendo um degrau. Ah, não sei se todo mundo entende, é meu dedinho aqui. Faz lá 10 vezes do mata-barata. Hoje, que se ele recebe a orientação e a imagem de 10 repetições do mata-barata, ele lembra.
que é levantar e descer o pé como se estivesse matando uma barata debaixo do pé. Então, usem vocabulário para quem trabalha com o paciente, né? Não saiam falando mata barata, sei lá, para um médico de 45 anos ativo, né? Adaptem o vocabulário de vocês para a realidade de cada paciente. Mas como eu trabalho com paciente idoso, já com baixa cognitiva, eu uso vocabulários que hoje em dia, mesmo eu não estando por perto, eu pergunto: matou quantas baratas hoje? E ele sabe que ele tinha que fazer 30 vezes a flexão de quadril e joelho, né? Como se estivesse subindo um degrau. Então, são dicas que parecem ridículas, mas que facilitam muito o entendimento do nosso paciente. Usem vocabulário simples, comandos curtos, tá? Eu não dou muito comando, eu digo, sobe a bola até em cima. Encosta, eu dou muito quando eu estou no presencial, eu dou alvos táteis, né? Encosta a bola aqui na minha mão, daí o paciente vai lá e sobe com a flexão de ombro que eu preciso. Então, hoje eu não estou mais dando o alvo tátil, mas ele sabe que ele tem que tentar levar até o teto. Ele tem que tentar entregar para a pessoa que está do lado. A gente trabalha muito dissociação de cinturas nos pacientes com Parkinson em função da rigidez axial. Então, ele sabe que é a reboladinha. E assim eu vou dando exemplos fáceis e de fácil memorização. Maravilha. Nath, a Letícia ali falando que dicas do pé de palhaço, pé de bailarina, isso aí tem um pezinho de pilates por trás dessa fala. Mas também ajuda, né? O pé de palhaço, o pé de bailarina, o que eu uso bastante, né? Puxa o ar enchendo o pulmão enquanto sobe, solta o ar esvaziando o pulmão. São coisas simples e que eles conseguem fazer. Sim. Nath, tá chegando a nossa hora, a 15h45, ali propusemos 30 a 45 minutos de live, para tu nos explicar um pouquinho como é que estava essa rotina e da importância da família na conduta fisioterapêutica nesse período de isolamento. Nem falamos ainda sobre, nem falaremos hoje sobre a reabilitação vestibular, que eu acho que é um tema que tu também tem que estar conversando conosco, porque sei que tu é uma das nossas referências e leva a fisioterapia nessa área também. Mas te agradecer de coração, sabe que a gente está junto nessa empreitada aí, sempre tentando fazer o nosso melhor e sempre que te convidamos para uma dessas loucuras, tu topa. Então, te agradecer. Eu que agradeço. Que presente hoje, que assistiu, que interagiu, que conversou um pouco conosco. Estamos juntos para levar a fisioterapia à frente, para tentar trazer maior interação, tentar contribuir, porque eu acho que só assim que nós nos desenvolvendo, nós poderemos ajudar a profissão e ajudar uns aos outros, para depois, sim, pensar em chegar na sociedade. Muito obrigado. Obrigado, gente. Anne, bom te ver também. Gente, eu que agradeço. Obrigadão, tá? Espero ter compartilhado com vocês um pouquinho dessa experiência que é tão nova, não é nada que eu já vinha fazendo, né? Me adaptei aí nos últimos 30 dias para essa realidade, que se Deus quiser, em breve a gente volta aos nossos atendimentos presenciais. Mas é isso, é um desafio para todo mundo. Eu sei que tem vários profissionais, tenho vários colegas da Neuro que estão fazendo o teleatendimento mesmo, que estão fazendo o atendimento de 50 minutos, tudo direitinho, que está dando super certo. Em função desse meu público ser bem restrito mesmo em tecnologias, não rolou, não fluiu. Mas está indo da maneira que eu expliquei para vocês, com comandos simples, com imagens, com esse papel fundamental da família, que está lá, está cobrando, que está em cima, está conversando, está vendo se entendeu. Então, eu acho que a família agora são as minhas mãos, né? A família, o cuidador. E aí, óbvio, eles estão dando mais valor para a gente e a gente para eles, porque a gente sabe que sem eles o paciente ia estar lá sem os exercícios, né? Isso é elogio do pessoal. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida que eu possa ajudar, estou sempre à disposição. Então tá, beijo. A Karen chegou agora. Oi, Karen. Tchau, Karen. O William tchau, chegou agora também. O William, nosso ex-aluno, agora colega. Gente, obrigada. Fiquei muito feliz de ver tanta gente legal aí me assistindo.
Tchau, tchau, gente. Se cuidem.